Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para gravar mais um guia de estudos para vocês. Este é o nosso guia de número 20, 20º guia de estudos. Especificamente para o concurso da SEDUC 2017. Hoje nós vamos corrigir o guia de estudos do professor Luiz. Vamos corrigir várias questões da prova de apoio, tá certo? Então, nosso objetivo hoje aqui são dois objetivos. Primeiro objetivo, eu vou corrigir a prova de apoio, que foi aplicada no último domingo, né? Salvo engano, dia 24, domingo dia 24 foi aplicada a prova de apoio. A gente vai corrigir essa prova de apoio e, além disso, já pensando na prova do próximo domingo, dia 1º de outubro, tá? Prova domingo, 1º de outubro, para o cargo de técnico administrativo educacional. Bacana? Legal? Então, galera, prestem atenção. Você que vai fazer o concurso de técnico no domingo, você tem a obrigação de assistir esse vídeo do começo ao fim, porque nós vamos corrigir as questões, nós vamos buscar a fundamentação das respostas, ou seja, de onde que o examinador retirou as questões de prova. Isso vai lhe dar um diferencial competitivo. Bacana? Antes disso, quero fazer um comentário geral da prova de apoio administrativo. Eu digo para vocês que essa prova aí teve uma complexidade acima do cargo de apoio, que é nível fundamental. Tá? A verdade tem que ser dita, professor Luiz Antônio, eu não trabalho o auto-engano. Tá? E digo mais para vocês, galera que vai fazer o concurso domingo de técnico, acredito eu, posso estar enganado, com certeza, né? Mas também posso acertar, que a prova da galera do domingo deve seguir o mesmo nível de cobrança da prova de apoio. Pode ter certeza disso, né? Pode ter certeza disso, pode seguir essa mesma nível de cobrança e vai ser essa prova. Então, um excelente treino, né? Então, vem comigo, vamos lá, quero explicar para vocês aí, né? Essa prova aí. Primeiramente, quero dar os parabéns aí ao nosso professor Jefferson Fiel, né? Que no aulão, olha só, tá? Ele gravou dois aulões. Ele gravou um aulão de técnico administrativo e um de apoio administrativo, né? No aulão de técnico administrativo, ele tinha essa questão aqui, ó, aqui, ó, tá certo? Ó, questão aqui, ó. Marisa foi ao mercado, tá? Tá, ó, com R$100, bacana aqui, ó, tá certo? Essa quantia, tá vendo esse cara aqui, ó? Ou seja, o mesmo conceito da questão 33, tá? A mesma ideia que foi trabalhado na aula foi trabalhada na prova. Professor, o que demonstra isso? Demonstra que a banca IBFC, tá certo? É uma banca que ela vai seguindo aquele padrão e as questões vão se repetindo, pode ter certeza disso, tá? Então é importante isso, ó. Parabéns ao nosso grande mestre, professor Jefferson Fiel. Tenho certeza que quem assistiu o aulão, tá? O aulão do professor Jefferson Fiel, ainda dá tempo, saiu-se muito bem nessa prova, muito bem mesmo, ok? Então vamos lá, isso aí é a primeira consideração, aplausos aí para o nosso grande professor Jefferson Fiel, e claro, não só ele, mas toda a nossa equipe, que nós conseguimos fazer uma campanha maravilhosa para técnico da SEDUC, né? Analisando a prova, a quantidade de questões previstas são 50 questões. A distribuição das questões seguiu a mesma linha de raciocínio da prova de professor, então vai seguir também a mesma linha para a prova de técnico no domingo, né? Tivemos aqui 5 questões de língua portuguesa, tranquilo. 5 questões de noções de informática, tranquilo. Legislação básica, vem comigo aqui. Ele cobrou 2 questões de direito constitucional, ok? Direito constitucional, e cobrou 3 questões de legislação específica, né? Foram 2 da LC 566 e uma da LC 80, né? E aí, prof, cara, você vai fazer a prova domingo, cara? Não assista a minha aula. Pode assistir minha aula lá se você não assistiu ainda, mas se já assistiu minha aula, você já tem a ideia da lei na cabeça, pegue a lei nos seus artiguinhos, né? Seus artiguinhos e dá uma lida completa nela, porque vai ser cópia da lei, letra da lei, da 566 e da 80, né? Senti falta nessa prova aqui de questões da LC 04 e da LC 50, que é a LOPEB, que pode ser objeto de assunto aí da prova de domingo, né? E aí, professor, das 3 aqui,
Quem assistiu às aulas acertou essas questões, porque nas minhas aulas eu comentei todas essas questões aqui, todos esses assuntos que foram cobrados. Ó, tá? Parabéns para a galera aí. Noções de administração pública, caiu só direito administrativo, tranquilo, o professor Belmonte matou a pau. Né? Vem comigo aqui. Relações interpessoais foram 4 questões. Tá? Com certeza, quem assistiu às minhas aulas acertou as 4 questões. Né? E agora vem aqui 2 matérias interessantes. Noções básicas de saúde e segurança do trabalho e noções básicas de higiene. Né? Foram 8 questões. Das 8 questões, eu tinha falado para vocês. Essas 8 questões, todas elas foram retiradas de minhas aulas. Isso aqui é um diferencial competitivo para a galera de apoio que só tiveram aqui no LAC Concurso. Tá? Eu falei no vídeo, gravei essa aula especial para vocês. Expliquei sobre o Manual de Boas Práticas da SEDUC. Tá? Eu não coloquei esse vídeo no YouTube para privilegiar os nossos alunos pay-per-view, aqueles alunos que matricularam no curso. Então, os alunos que matricularam no nosso curso de apoio, os alunos que assistiram essa aula especificamente, papo reto de vocês, das 8 questões, 7 vocês tinham plenas condições de acertar. Super diferencial competitivo, né? E realmente não dá para a gente acertar todas as questões, mas eu acho, de 8 questões, cara, a gente mandar lá 7 questões na prova é um resultado extraordinário, né? Então, como eu falo aqui no LAC, você sai na frente, né? Então, tá aí para o aluno aí, grande diferencial competitivo, né? Todas elas aqui, cara, olha só, né? Olha aí. Esse bloco aqui, cara, você já sai na frente, né? Cara, olha, muitos aprovados aí, com certeza, cara, olha aí, ó. Eu fico muito orgulhoso com esse meu resultado aqui, esse esforço, esse trabalho. Né? Esse aqui, esse outro aqui também, quem assistiu às minhas aulas de relacionamento interpessoal, postura profissional e atendimento, acertaram essas 4 questões aqui. Ó. Olha aqui. 3, 4, 7, com mais 7, 14. 14 questões de 50, quase um terço, né? Quase um terço das questões aí. Nós tivemos aí, foi responsável aí, o professor Luiz Antônio, na parada para vocês aí. Diferencial competitivo, sinto muito orgulho. Isso aqui é resultado de muita experiência prática. Eu me lembro, quando eu fui preparar essas aulas, puxa, o que eu vou preparar de aula de saúde e segurança do trabalho? Poxa, vamos contratar alguém que já tem esse curso de segurança do trabalho? Falei, mas esse cara aí não está conectado no mundo dos concursos, né? Então, tem que ter um professor que esteja conectado nesse mundo. Isso gera diferencial. Foram 2 aulas somente, gente. 2 aulas. Uma aula, que eu falei do Manual de Boas Práticas, e depois uma aula somente de POP. Ou seja, 3 horas de aula, 3 horas e 40, 3 horas e 30 minutos aí. O aluno acertou 7 questões de conhecimentos específicos, ok? Ó, e outra coisa, gente. Aqui, o professor também se motiva, né? Eu preparei essa aula com muito prazer, com muito orgulho, estudei, investi bastante tempo nisso para que vocês fizessem uma boa prova. E nós aqui também da coordenação precisamos ser motivados. Se você gostou, vai lá nas nossas redes sociais, manda um e-mail para a gente, faz lá um comentário da prova, grava um videozinho para a gente aí, dando seu feedback, que é muito importante, ok? Bora, correção, né? Temos aqui direito constitucional, princípios fundamentais. Eu não sou professor de direito constitucional, mas aqui eu estou dando uma antecipada aqui para o nosso grande mestre e professor Rodrigo Belmonte, direito constitucional. Então vamos lá, questões de princípios fundamentais, né? Caíram 2 questões de princípios fundamentais. Princípios fundamentais, para quem não sabe, é o artigo 1º ao artigo 4º. Vida de concurseiro, o cara tem a obrigação de saber isso, né? Então vamos lá, primeira questão. Prova de SEDUC, MT 2017, BFC, cargo de apoio. Considerando os princípios fundamentais previstos nas disposições da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Então, o examinador, ele deseja que você marque a alternativa correta. E lá mandou. Princípios fundamentais previstos nas disposições da Constituição Federal. Ou seja, artigo 1º,
ao artigo 4º. Essa prova aqui é uma prova de apoio, essa aqui é uma prova de apoio nível fundamental, e o legislador, o examinador, ele fez uma questão Ctrl+C, Ctrl+V de quem? Da Constituição Federal. Antes de ir para as respostas, vamos ler o artigo 1º, o artigo 1º da nossa Constituição Federal. Este pensamento, este modelo da prova de apoio, pode se aplicar nas próximas provas da Banca IBFC. Então, galera, vai lá, preste atenção. Se nesse cair o artigo 1º, na próxima prova pode ser o artigo 2º. Daí a dica para a galera. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como seus fundamentos, 5 fundamentos, perdão. Aluno concurseiro competitivo, ele tem que ter na sua cabeça esses 5 fundamentos. Primeiro fundamento, da soberania. Segundo, a cidadania. Terceiro, a dignidade da pessoa humana. Quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O pluralismo político. Essa questão cobrou somente o parágrafo único. Todo o poder emana do povo. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Ou seja, o poder é de quem? É do povo. Emana de quem? Do próprio povo. Que ele vai exercer esse poder através de 2 formas, né? Representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Tá? Então, esse aqui é o parágrafo único. Agora, vamos voltar para a alternativa aqui, né? Considerando os princípios fundamentais previstos nas disposições da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. A. A Constituição diz que o poder é do povo, correto, mas que o seu exercício depende da atuação de representantes eleitos. Não, não é isso que diz lá, né? Fala que o exerce diretamente, né, ou por representantes eleitos, né? A gente já viu que essa questão, o examinador, ele vai estar cobrando aquela palavrinha ou, né? Vamos lá. B. A Constituição estabelece que o poder é do povo e que seu exercício se dá exclusivamente de forma direta. Está errado. Não é exclusivamente, né? Vamos continuar, né? Tem a palavrinha ou. Já vimos que essa questão toda vai circular através da palavrinha ou previsto na onde? No artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal de 88. C. A Constituição reconhece que o poder é do povo, correto? Dele emanado, correto? E tendo seu exercício por meio de representantes eleitos diretamente. Ou seja, eleitos diretamente, correto, né? Eleitos, né? Representantes eleitos ou diretamente. Ficou meio assim, né? Mas vamos continuar, né? A Constituição condiciona o exercício do poder pelo povo. Condiciona, né? A existência de eleições indiretas. Aí, ó, não tem nada de indiretas, né? Diretamente, né? A Constituição estabelece, letra E, que o poder é dos representantes do povo. O poder é dos representantes do povo, né? Não é dos representantes do povo. Os representantes do povo vão representar o poder que é do povo. Dentro dessas aqui, eu fico com a alternativa C, apesar que esse texto da alternativa C aqui, ela pode dar uma dupla interpretação, tá? Então, aí, uma questão do artigo aí 1 a 4. Então, bacana, nós temos aí a primeira alternativa, gabarito letra C. Artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Mais uma questão, direito constitucional, princípios fundamentais que essa prova foi cobrada é a prova da SEDUC, né? Vem comigo. SEDUC, MT 2017, BFC, cargo de apoio. Assinale a alternativa correta sobre a política externa brasileira. Gente, política externa brasileira, né, nos termos da Constituição Federal, nós estamos falando de quem especificamente? Ó, do artiguinho 4º da Constituição. Artiguinho 4º da Constituição, né? Vamos lá, artiguinho 4º da Constituição, vem comigo aqui. Antes de entrar nas alternativas, vamos lá, né? Olha só. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Atenção, questão de prova, cara, né? Questão de prova.
Gente, papo reto com vocês, eu não consigo enxergar um aluno competitivo se ele não tem na cabeça o artigo 4º, esses 10 itens aqui, que são o quê? São os princípios das relações internacionais que o Brasil vai se relacionar com o restante do mundo. 1. Independência nacional. Tá? 2. Prevalência dos direitos humanos. 3. Autodeterminação dos povos. 4. Não intervenção. 5. Igualdade entre os Estados. 6. Defesa de paz. 7. Solução pacífica dos conflitos. 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E 10. Concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Com base no artigo 4º, o examinador elaborou uma questão. Tá? Já antecipando para vocês, ele vai brincar com as palavrinhas. Do inciso 4º, do não intervenção, o que ele vai fazer? Ele vai tirar a palavrinha não. A alternativa vai estar o quê? Incorreta. Independência nacional. Ele vai brincar com a palavrinha in. Ele vai brincar com essas duas palavrinhas. Ele vai fazer a questão. Esse é o modelo operantes da banca IBFC. Então você vai ter que fazer a leitura seca, cara. Dá tempo, né? Dá tempo. Vai lá, dá uma lida lá para a galera, né? Com isso, vamos para as alternativas, né? Vamos para as alternativas. Vou apagar esse cara aqui. Vem comigo aqui. Voltando aqui. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pela dependência. Errou, porque ele engoliu o tal do IN. Né? B. Nas suas relações internacionais, a República Federativa do Brasil observará a prevalência dos direitos humanos, correto, e autodeterminação dos povos, correto, a letra B. Pronto. Vamos ler todas? Claro. C. A República Federativa do Brasil rege-se pelas relações internacionais pela dependência. Opa! Ó aqui o IN aqui, né? Nas suas relações internacionais, a República Federativa do Brasil observará a prevalência dos direitos humanos e pela intervenção externa constante. Daquele, a palavrinha, não. E a República Federativa do Brasil regerá pelas relações internacionais pela independência, correto? E pela intervenção, não é intervenção, pelo nãozinho aqui. Aí, in e não, pronto, aí, ele fez a questão sobre essas duas palavrinhas e só tirou, embaralhou tudo e mandou você escolher a alternativa correta. Então, a alternativa correta desse vídeo, tá, dessa questão, é a letra, tá aí a letra C, da letra B, perdão, de bola, tá? Letra B de bola, é isso mesmo, né? Ok, é isso mesmo, letra B de bola. Gabarito, letra B. Agora, vamos lá. Nessa prova da SEDUC, Lei Complementar 566, né? Eu quero falar para você o seguinte. Prova de apoio. Apoio, cara, não é nem nível médio, é nível fundamental. Ele cobrou uma questão da Lei 566. Cara, isso não é um assunto tão fácil, tá? Não é um assunto tão fácil, não é um assunto que as pessoas estão acostumadas a estudar mais. Ele cobrou isso aí, pode cobrar para a prova de técnico, pode cobrar também. O professor, ele cobrou o quê? Letra da lei. Tá? Então, se você já assistiu a videoaula, só me engano, essa aula é de 2 horas e pouquinho, cara, pega lá, faça uma leitura do texto, tá certo? 266, né? E as duas questões da 566, o professor Luiz aí, antecipou a questão durante a aula, falei sobre esse assunto, não tem erro, né? Vamos lá. SEDUC MT 2017 BFC Cargo de Apoio. Assinale a alternativa correta, comando correta, né? Nos termos da lei complementar do artigo 5, na lei complementar número 566/2015 MT, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual e dá outras providências à instituição necessária à administração pública estadual. Vamos lá. Vamos lá. Ele quer o que? A instituição necessária à administração pública estadual, cuja função essencial à administração da Justiça do Estado, exercendo, nos termos da Constituição Estadual
a representação judicial e a consultoria judicial e jurídica do Estado de Mato Grosso. É A, né? Então está aqui para você. É o quê, né? Então, qual que é o produto dessa entidade, desse órgão, né? Representação judicial, consultoria jurídica e jurídica. Cabe a quem esse órgão? Vamos analisar. A Secretaria da Casa Civil? Não, a Secretaria da Casa Civil, qual que é o produto dela? O produto dela não é representação judicial, é representação política, né? Gabinete do governador. O gabinete do governador é o exercício do poder político, do poder executivo, né? Ouvidoria do Estado? Não, ouvidoria do Estado não tem consultoria jurídica. É para quê? Ó, é o canal de comunicação do Estado, onde recebe as denúncias e assim por diante, né? Ministério Público Estadual. O aluno podia até se confundir, só que o MPE, segundo o decreto 566, não faz parte do aparelho, porque é um órgão que tem autonomia administrativa e financeira, né? Procuradoria-Geral do Estado. Correto, letra E. Então está aqui, Procuradoria-Geral do Estado. Nós temos aí a alternativa aí. Professor, mas eu não me contento com essa explicação. Não contenta com a explicação, eu vou buscar um slide de minha aula. Está aqui, lá, capítulo 2º, Administração Pública Direta. Artiguinho 18, vem comigo. A Procuradoria-Geral do Estado é instituição necessária à administração pública estadual e função essencial à administração da Justiça, responsável sob título exclusivo da Advocacia do Estado e exercendo, nos termos do artigo 112, a Constituição Estadual, a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado de Mato Grosso. A organização e o funcionamento da Procuradoria-Geral do Estado são estabelecidos em lei complementar específica nos termos do artigo 111 da Constituição Estadual. Ctrl+C e Ctrl+V. Então, gabarito, letra E. Quem assiste às aulas do professor Luiz sai bem na prova, com certeza, hein? Mais uma questão de legislação específica, 566, né? O examinador aqui cobrou 2 questões da 566. Quem assistiu à aula foram 2 pontos fáceis, né? SEDUC, MT 2017, cargo de apoio IBFC. Assinale a alternativa correta nos termos da Lei Complementar 566, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual e dá outras providências. É correto afirmar que o vice-governador do Estado... Vamos lá, comando da questão. O comando da questão diz respeito ao quê? Ela quer a correta. Especificamente assuntos vinculados, relacionados ao quê? Ao vice-governador de Estado. Antes de nós lermos aqui os artiguinhos, vamos lá na Lei Complementar 566, lá no primeiro artigo. Esta lei complementar dispõe sobre a organização da administração do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e dá outras providências. Parágrafo 2º. O Poder Executivo é exercido pelo governador de Estado. Então, quem que é o 01? Gov, né? Governador. Auxiliado pelo secretário de Estado. Então, os secretários de Estado estão subordinados. Aqui uma relação de subordinação. Né? E o parágrafo único, o legislador sabiamente reservou exclusivamente para o vice-gov, né? O vice-governador, na qual vai atribuir para eles 2 tipos de produtos e atribuições. Vem comigo. O vice-governador do Estado, além das atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, né? Olha aí, ó. Então, as atribuições do vice-governador serão descritas e previstas em lei complementar. Interessante a palavra complementar. No exercício, ele vai colocar lei sozinho, ou colocar lei ordinária, até errado, tem que ser lei complementar. Auxiliará o governador, olha só. Então, ele tem as atribuições legais na lei complementar e auxiliará o governador nesta relação aqui de subordinação somente em situações especiais, que o examinador gosta de cobrar. Quais são as situações especiais? O governador do Estado, quando convocado para missões especiais. Então, quando convocado para missões especiais. Conclusão, o governador do Estado tem que cumprir as atribuições previstas na lei complementar e para cumprir as missões especiais, né? Voltando aqui, vamos lá, né? A, que é a correta, vice-governador. Somente terá atribuições que lhe forem conferidas em lei ordinária. 2 erros.
Tem duas atribuições, a de lei complementar, está errado aqui, e as missões especiais, né? Está errado. B, somente terá atribuições que lhe forem conferidas por determinação direta do governador. Aqui ele esqueceu da lei complementar, está errada. C, não terá atribuições com lei complementar, errada, ele terá, né? Está errado aqui a palavrinha não, eu nem continuo lendo, eu achei o erro, já passo para a próxima. D, além das atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, correto, auxiliará o governador do estado quando convocado para missões especiais. Letra D é a letra correta, inclusive é Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 2º do parágrafo único da Lei Complementar 566. Letra E, somente terá as atribuições que lhe forem conferidas por lei delegada. Aí, ó, tá vendo? Ó, lei delegada, lei ordinária, está errado. Então, nós temos aí o gabarito. Essa questão, o gabarito é a letra D de dado. Fácil, tranquilo, né? De boa, né? Mais uma questão, caiu na prova da SEDUC, agora a Lei Complementar 80, uma questão muito fácil. O aluno que assistiu minha aula da LOPEB, Lei Complementar 50, assistiu minha aula da Lei Complementar 04, que é o Estatuto do Servidor Público Estadual, e, claro, assistiu minha aula da LC 80, o aluno aí teve aí plenas condições de acertar essa questão, muito fácil a questão. Vamos para ela. SEDUC, MT 2017, BFC, cargo de apoio. Nos termos da Lei Complementar 80, que dispõe sobre critérios de avaliação de desempenho dos servidores públicos civis do Estado, assinale a alternativa que apresenta corretamente o período de estágio probatório para os servidores públicos estaduais que ingressaram no serviço público a partir do dia 5 de junho de 1988. Né? E aí, prof? E aí é muito simples, né, cara? Essa lei complementar, tá certo, o número 80, fácil, tranquilo, fala o quê? Ele fala sobre o quê? Período de avaliação do estágio probatório. Antes da emenda 19, eram o quê? 24 meses. Agora, passou a ser o quê? 36 meses. Então, é a letra A. Muito fácil. Professor, vamos lá na lei? Lei Complementar 80, lá no seu primeiro artigo, diz o seguinte. Para os servidores públicos estaduais que ingressaram no serviço público estadual a partir do dia 5 de junho de 1988, a data da publicação da emenda 19, o período estagiário será de 36 meses. Então está aí para vocês. Muito fácil, gabarito, letra A. Vou comentar agora para vocês a prova de relacionamento interpessoal. Tá? Foram 4 questões. As 4 questões, elas foram todas elas aí abordadas durante as minhas aulas de relacionamento interpessoal, que são aulas aí que o professor aí detalhou muitos assuntos. Sempre quando eu preparo uma aula, eu procuro me colocar no lugar do examinador e sempre ampliar o máximo possível do conteúdo para quê? Para ter efetividade, para ter eficácia nos seus estudos. O que é eficácia nos estudos? Aquilo que você estudou é cobrado na prova. O que acontece? Eu vejo aí muitas pessoas estudando aí, principalmente em cursinho presencial, em outros cursinhos, o cara vai todas as aulas. Aí chega lá e fala, puxa vida, não caiu nada do que eu estudei. Puta, cara, isso é uma cacetada na cabeça, né? Pois é. Né? Aqui não, aqui no LAC é diferente. Tá? Vamos lá. 4 questões. Os alunos aí que assistiram às minhas aulas têm todas as condições de acertar as 4 questões, com certeza, né? Com certeza. E já dou uma dica para vocês que na prova de domingo, dia 1º de outubro de 2017, que vai ser a prova de técnico, deve seguir mais ou menos esse padrão aqui. Não deve, o grau de complexidade das questões serão menos isso, né? Você tem que colocar na cabeça, cara, relacionamento interpessoal entre as pessoas. Ou seja, quais são os comportamentos necessários para você ter uma convivência harmoniosa. Né? Ok? Vem comigo, vamos embora. SEDUC e BFC, SEDUC MT 2017, BFC, cargo de apoio. De acordo com o Manual de Procedimentos de Boas Práticas do Serviço de Alimentação e Nutrição Escolar, SEDUC MT, relações humanas é a conduta comportamental dos indivíduos interagindo no ambiente
que seja ele o local de trabalho, em casa, na igreja, onde cada pessoa tem personalidade própria, que influi no comportamento, nas atitudes das pessoas envolvidas, gerando as ações de um grupo todo, ou para o bem, ou para o mal, para a confusão, ou para a construção de boas obras. Com base na interpretação desse texto, assinale a alternativa correta, né? Então, ele colocou aqui um texto explicativo, ele colocou lá manual de alimentação. Não está na aula, isso aqui não está na aula de relacionamento interpessoal, está lá na aula específica que eu fiz de apoio administrativo e lá diz, ó, comportamento e atitude, né? Relações humanas, ó. Relações humanas, olha só. É a conduta comportamental dos indivíduos interagindo no ambiente, seja ele o local de trabalho, em casa, na igreja, onde cada pessoa tem personalidade própria, que influi no comportamento e nas atitudes das pessoas envolvidas, gerando ações de um grupo todo, ou para o bem, ou para o mal, para a confusão, ou para a construção de boas obras. Professor, Ctrl+C, Ctrl+V de suas aulas. Está aí. Quando eu falo em efetividade nos estudos, é isso. Estudo certeiro. Está aí. Com certeza, cara. O cara que fez o curso do LAC para a prova de apoio, o cara está lá. Certeza, perde só para si próprio, não tem nem concorrente, cara. Tá lá. Vamos lá. A forma como uma pessoa age no trabalho não diz respeito aos outros funcionários e não interfere na rotina do trabalho, pois cada um tem o direito de agir de acordo com a sua personalidade negativa. Está errado. A sua conduta pessoal vai interferir diretamente no comportamento do grupo. Então, a letra A está absolutamente errado. Letra B. Todas as pessoas são responsáveis por contribuir com um ambiente de trabalho harmonioso. Com certeza, cara. Todas as pessoas elas se interagem. Então, todas as pessoas vão ter que ter uma postura profissional, vai ter que ter uma cultura, um comportamento organizacional adequado, apropriado. Para quê? Para ter um clima organizacional harmonioso. Lembrando que nós, seres humanos, somos seres humanos sociais, necessitamos de interagir com outras pessoas. Então, a letra B é a alternativa correta, né? Vamos achar os outros erros? Vamos. Letra C. Em um momento de confusão no ambiente de trabalho, uma pessoa exaltada tem o direito de agir de forma grosseira com os outros, pois esta é a sua personalidade própria. É errada, cara, ó. Tem um direito, claro que não tem direito, o seu direito termina quando começa o direito dos outros. Você está vivendo em sociedade, em grupo, então você não pode, mesmo que esteja exaltado aí, você adentrar na vida das outras pessoas de confusão. Está errado isso, né? Ele tentou, muitas pessoas devem ter marcado a letra C porque pegou confusão aqui num texto explicativo, né? Letra D. Indivíduos que agem sem refletir e geram confusão devem ser isolados no ambiente de trabalho, pois têm dificuldades em construir ações coletivas, né? Então isso aqui está errado, né? As pessoas que têm, qual que é a postura correta aqui? Se ela tem problemas que geram confusão, a pessoa tem que tratar o seu comportamento que ocasiona esse tipo de confusão. Lembra-se que nós somos seres humanos sociais e no ambiente de trabalho nós temos que interagir. Interação, por isso que existe relacionamento interpessoal. Letra E. Todos os seres humanos podem agir de modo conflituoso no momento de estresse, e cabe à equipe entender e aceitar as grosserias ocasionadas no ambiente do trabalho. Difícil, né? Difícil. Aí é uma justificativa aí para você agir de forma grosseira. Então está errado esse cara aqui. Então a alternativa correta é a letra B de bola, né? Olha aí, orgulho do professor Luiz. Eu tenho que sentir orgulho disso, ó. Ó, texto da aula, slide, isso aqui foi tirado de uma slide que eu passei para a galera, está aí para vocês. Ó. Importante, nunca se esqueça de dizer, olha aqui o ambiente harmonioso, gentileza gera gentileza. Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, desculpe-me, por favor, muito obrigada, né? Ó, relações humanas no trabalho,
6 palavras mais importantes. Admito que o erro foi meu. Isso vai cair numa questão posterior. 5 palavras mais importantes. Você fez um bom trabalho. As 4 palavras mais importantes. Qual a sua opinião? Vai ser cobrada na próxima questão isso. Ó. As 3 palavras importantes, faça o favor. As 2 palavras mais importantes, muito obrigado. A palavra mais importante, nós. A amizade, o carinho, o respeito que temos com as pessoas faz com que o ambiente de trabalho fique mais agradável. E como é bom estar no ambiente assim. Faça a sua parte, respeite para ser respeitado. Então, essa aqui é a questão aqui de relacionamento interpessoal da SEDUC. SEDUC MT 2017 BFC Cargo de Apoio. Assinale as alternativas... assinale as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Então, ele está buscando a correta, né? No ambiente de trabalho, não é correto admitir um erro. Está errado. Tá? Inclusive, como estão falando da SEDUC, lá no Manual de Boas Práticas diz admitir o erro, né? Então, está errado. Ó. Lá ele diz o comportamento no ambiente de trabalho. 2. Perguntar qual é a opinião de uma outra pessoa mostra um sinal de falta de liderança. Está errado. Né? Uma coisa, se você perguntar qual a sua opinião, é uma questão de educação. Tá? Inclusive de liderança também, não tem nada de falta. 3. É importante reconhecer quando alguém fez um bom trabalho, mesmo que seja obrigação da pessoa, correto. Né? Você tem que sempre ter um relacionamento harmonioso entre as pessoas. Corretíssima, né? 4. Não é correto fazer uma pergunta se você não entendeu uma informação, pois isso mostra falta de conhecimento do trabalho. Está errado. Se você não entendeu, você tem que ser sincero. Todas as teorias de administração estão a 4 errado. Isso é o seguinte, cara, você tem que ser autêntico, você tem que ser verdadeiro, né? Ah, professor, mas a verdade vai contrariar a pessoa. Cara, fazer o quê? Não tem jeito, né? É melhor assim, porque o cara não vai sentir-se o quê? Enganado, né? Só voltando um pouquinho aqui, ó. Aqui está escrito, ó. Foi uma questão da SEDUC que foi retirada também do Manual de Boas Práticas. Ó. As 6 palavras mais importantes. Admito que o erro foi meu. Você reconheceu os seus erros. Tem uma questão sobre isso. Você fez um bom trabalho. Olha só, você reconhecer o trabalho dos outros, mesmo que é obrigação da pessoa. Qual a sua opinião? Não é isso? Nada de arrogância, nada de prepotência. Faça o favor. Muito obrigado. Nós... Aí, uma questão caindo, ou seja, a alternativa correta, letra E. Apenas o item 3 está correto. Ótimo, né? MT 2017 e BFC Cargo de Apoio. Vem comigo aqui, né? Postura profissional é o modo como o indivíduo age no seu ambiente de trabalho. Nesses espaços é comum que os indivíduos se aproximem, se fortaleçam os laços de amizade. A proximidade com os colegas pode ser muito produtiva ou muito inadequada a respeito da integração entre os indivíduos e da postura profissional, assinale a alternativa correta. Ou seja, o comando da questão ele está cobrando 2 assuntos, né? O assunto direto, explícito, é postura profissional. Professor, o que é esse assunto postura profissional? É como você deve se portar no local de trabalho. E esse se portar, que inclusive questões comportamentais, para que você tenha um ambiente harmonioso, um ambiente feliz. Lembre-se que o ser humano, ideia central, a banca, todas as bancas vão tentar te levar ao contrário. O homem é um ser social. Se um homem é um ser social, ele tem que ser sociável. Ele vai ter que se relacionar com as pessoas, ó, as pessoas, bacana, vai ter que se relacionar com as pessoas, tudo bem? Vai ter que se relacionar com as pessoas. Nesse sentido que vai ter que relacionar com as pessoas, quero dizer para vocês o seguinte, com as pessoas, olha só, e vai ter que ter o quê? Posturas e comportamentos sociáveis, aqui ele vai ter que se interagir. Produção de inteligência coletiva, não é afastar ninguém. Vamos comigo, letra A. No ambiente de trabalho, as fofocas são comuns? O importante, nesses momentos, é evitar dar sua opinião sobre a vida dos outros? Ok, né? Vamos lá. No ambiente de trabalho, as fofocas são comuns.
Fofoca. Ficar leve traz fofoquinha. Eu detesto esse troço. Esquece a prova, esquece a aula. Eu quero ter um papo reto com você. Eu quero desenvolver com você aí um juízo de valor. Tá? Eu e você, nós dois. Fofoca é normal ou não é normal? Não estou dizendo se é certo ou errado. Estou dizendo se é normal ou não é normal. Porque o ser humano, o ser social, tem que se relacionar com as pessoas. O ser humano, ele é o quê? Curioso por natureza. Tá certo. Então, tem como evitar fofoca? Não tem, cara. Não tem. Não tem, porque tem pessoas que vão conversar. Já que tem, o que tem que acontecer? O importante, nesses momentos, é evitar dar sua opinião sobre a vida dos outros. Isso vai ter o quê? Uma postura profissional adequada, que vai fortalecer o relacionamento interpessoal. Então, gabarito letra A, correta, né? Letra B, vamos lá. Para não haver aborrecimentos, o melhor que o funcionário deve fazer é não construir relações de amizades com seus colegas, por isso evitará fofocas. Cara, não, você não pode isolar. Aqui está contra a teoria das relações humanas, né? Ele é um ser social que relaciona com as pessoas, então ele não busca o isolamento das pessoas. Está errado, é uma postura ao contrário. E se você está tendo esse comportamento, você está com problema, você tem que tratar esse comportamento, porque o natural é se relacionar com as pessoas. Um bom profissional é aquele que faz o trabalho do colega antes de pedir a sua ajuda. Ele pedir ajuda. Isso está errado. Inclusive, esse cara aqui, você vai contra os estatutos dos servidores públicos. Você tem que fazer o seu trabalho. E, se solicitado, você vai fazer o trabalho do colega. Você vai ajudar o colega. Então, está errado a letra C. Letra D. Comentar em detalhes sobre a sua vida pessoal com a equipe de trabalho é importante para manter os laços de amizades e solidariedade, né? Aqui é uma falsidade, aqui é um auto-engano. Comentar detalhes sobre a sua vida pessoal. Cara, o nome já disse, vida pessoal. A vida pessoal cabe a você. Quem mais cabe a vida pessoal? Preste atenção, isso aqui é questão de prova. Aquelas pessoas que você tem intimidade. Somente aquelas pessoas na qual você conseguiu construir laços de intimidade que estão autorizados, segundo a teoria de gestão de pessoas, a você falar a sua vida pessoal. Ok? Conselho para a vida também, né? Letra E. Uma boa postura no ambiente de trabalho é não dialogar com as outras pessoas. Conversar sobre um problema pode gerar confusão. Cara, não pode isolar. Você tem que ter. Então é o seguinte, vamos lá. Nós já chegamos na alternativa. A alternativa correta é a letra A, né? E aí já quero fazer um aprofundamento nessa questão aqui de relacionamento interpessoal e postura profissional. Assuntos que estão muito vinculados, né? Vem comigo aqui, preste atenção. Eu e você, ó, olho no olho. O ser humano é um ser social. Ele tem a obrigação de quê? De se relacionar com outras pessoas. O relacionamento com outras pessoas, se você não tiver uma postura adequada, um comportamento adequado, vai gerar conflitos. E vai tornar o ambiente de trabalho um inferno. Por isso existe essa teoria. Então, se a banca fala, tem que isolar, não tem que ter amizade, ficar quieto, não ajudar, para evitar tal coisa, são comportamentos negativos. Esses comportamentos negativos não são comportamentos apropriados, tem que ser eliminados. Boa revisão para vocês isso aí, né? Assinale SEDUC MT 2017 IBFC a cargo de apoio. Assinale as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta sobre o bom atendimento ao público. Então, a questão vai versar sobre o bom atendimento ao público. Ok. Existem várias regrinhas básicas, vamos ver aqui. Vamos lá. 1. Nunca deixe de ser gentil. Gentileza gera gentileza, correto? Mas também mantenha firmeza na voz e na postura. Mostre confiança no seu trabalho. Gente,
Isso, ó, você está atendendo o público, cara. Tudo bem, o cara é gentil, tal, mas o cara, ai, não sei, talvez. Pô, cara, não tem confiança, tá errado, é um péssimo atendimento. Você não passa confiança pro cara. Eu mesmo, eu só compro alguma coisa, faço negócio se eu sentir firmeza no cara. Se não sentir firmeza no cara, tchau. Então essa alternativa aqui está correta. 2, né? Seja sincero. Caso não saiba de alguma coisa, diga que não sabe e vai procurar as informações para responder adequadamente. Correto. Se você não sabe, não fale. Fale que não sabe. Você nunca pode falar aquilo que você não tem certeza, cara. Então, correta, postura profissional, atendimento. Você não, ainda mais com atendimento público, cara. Você tem que falar somente aquilo que você tem certeza. Você não tem... Cara, tudo bem, você está ali para fazer aquilo, mas o mundo do conhecimento é gigantesco. Você não sabe de tudo. O que você tem que saber é procurar a informação correta. 3. Excelência no atendimento acontece antes mesmo de falar com o público. Correto. Como assim mesmo antes, professor? Você tem que ter treinamento, você tem que estudar o caso, você tem que estudar o cliente, né? Pois é nos bastidores que o profissional se prepara, curso, treinamento, para iniciar seu expediente com alta performance. Alternativa correta, né? 4. Apresentar-se e dizer claramente o seu nome é uma função de sinal de arrogância e deve ser evitado. Isso está errado. No atendimento é fundamental o cumprimento, cumprimentar as pessoas. Você tem que dizer bom dia, boa tarde, boa noite, Luiz Antônio, em que posso ajudar. Não é isso? Em que posso ajudar. Não é arrogância, é o quê? É educação. Aí o cara fala aqui, e a sua função? Essa sua função aqui, que pode até gerar, né? Mas ele colocou um conectivo E aqui, né? Ou seja, pode ter gerado confusão para os alunos. Então, eu apresento esse cara aqui errado, né? Porque, às vezes, o cara chega lá, né? Vamos lá. Bom dia. Luiz Antônio, diretor do LAC Concurso. Em que posso ajudar? Aí, tudo bem, soou mal. Agora, eu falar meu nome, né? Luiz Antônio, que eu posso te ajudar? Eu sou aqui do LAC, pronto, né? Entendeu? Essa arrogância aqui. Então ele tentou, ele tentou aqui fazer uma pontezinha para gerar uma interrogação na cabeça. Mas esse conectivo E, quando fala esse aqui. O nome, tá certo dizer claramente o nome? Não, o nome não. O nome é uma questão de educação. Tá? As pessoas gostam de conversar e tratar com as pessoas com quem conhece, tem que saber o nome. Então a alternativa correta é a letra D. Somente o item 4 está errado. 1, 2, 3 estão corretos, né? Boa prova, né? Então, alternativa correta, letra D, dado. Opa, tem mais um aqui, né? Agora, nós vamos aqui para a cereja do bolo. Quando saiu o edital da SEDUC, né? Aí lá tinha a matéria, noções básicas de higiene e segurança do trabalho, entendeu? Limpeza, essas coisas todas aí e tal, né? Ainda colocou em 2 disciplinas. Eu falei, puxa vida, cara, como é que eu vou preparar essa aula para os meus alunos, né? Como é que eu vou preparar essas aulas, né? E aí, pesquisa aqui, pesquisa ali, teoria, não tem uma teoria unificada, isso aqui cai pouco em concurso. Cara, eu tenho que pensar como examinador. Eu tenho que pensar como vai pensar lá a SEDUC. E aí, né, vamos lá, o manual de boas práticas, né? Foram 8 questões, nesses 2 blocos de prova. Das 8 questões, preste atenção, das 8 questões, 7 das 8 saíram das minhas aulas. Está aqui. Está aqui. Já disse no começo do vídeo, eu vou reafirmar para vocês. Não coloquei isso no YouTube, tá? Em valorização dos nossos alunos pay-per-view, né? Tá aí. Tá aí. Cara, estudar tudo isso aqui, cara, sem teoria é difícil, tem que ter uma referência. Foram 2 aulas, se não me engano, uma aula sobre, eu expliquei sobre o manual, e a outra aula foi sobre os 15 POPs, que são os procedimentos operacionais padrões da SEDUC. Caiu, despencou, está aí na prova, cara. Ó, orgulho, felicidade, felicidade. Tá? Fiquei muito feliz em relação a isso, muito feliz em relação a isso. Né? Vamos lá. Primeira questão. SEDUC MT 2017 BFC cargo de apoio. Assinale as afirmativas a seguir e assinale
analise, perdão, as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta a respeito da área de armazenamento do combustível de acordo com o Manual de Procedimentos de Boas Práticas para o Serviço de Alimentação Escolar, SEDUC, né? Então está aqui para vocês. Essa aqui foi passada na sala de aula, ainda falei para vocês que era questão de prova, gás e VLT, né? GLP, está aqui, né? Inclusive, não contente com o conteúdo que eu passei rapidamente no manual, eu fiz uma aula apenas sobre gás de cozinha e o aluno assistiu às aulas, acertou. Então está aqui. Gente, antes de ir para as alternativas, eu quero ir lá no slide da aula. Área de armazenamento de combustível. Tá? O combustível utilizado nas escolas normalmente é o gás liquefeito de petróleo, GLP. Falei na aula, o cara podia colocar que era o gás de combustível lá de automotivo, que é outro nome, é GLP. A cozinha deve ter tubulação apropriada para o mesmo. O botijão deve ser adequado ao fogão utilizado. Os vasilhames devem estar em área externa. Foi muito comentado isso. E isolada, exclusiva para o armazenamento de recipiente GLP. A delimitação dessa área deve ser de tela, grades vazadas, olha a figura, ou outro material que evite a passagem de pessoas e que permite uma constante ventilação. Porque se tiver um vazamento, ele vai dissipar rapidamente, não vai estar concentrado. Ah, professor, duvido que o examinador ia cobrar isso aqui na prova. Duvidou, errado, perdeu a aposta, né? E nós ganhamos, né? Vem comigo aqui. 1. O combustível utilizado nas escolas normalmente é o gás liquefeito de petróleo GLP. Para ele, a cozinha deve ter tubulação apropriada para ele. Ctrl+C, Ctrl+V, alternativa correta. Está aí para vocês, fácil, né? O botijão deve ser adequado ao fogão utilizado. Verdadeiro, está lá no manual. Terceiro, os vasilhames devem estar na área externa, isolada, exclusiva para o armazenamento de recipientes. Correta. A delimitação dessa área deve ser de tela, grades vazadas ou outro material que evite a passagem de pessoas e que permita uma constante ventilação. Pô, ficou fácil, né, meu? Ficou fácil aí. Todas estão corretas, né? Então nós temos aí a alternativa B, 1, 2, 3 e 4. Mais uma questão aí acertada na mosca, né? SEDUC, né? SEDUC. Vamos lá. MT 2017, BFC, apoio. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta a respeito da rotina do manipulador de alimentos, de acordo com o Manual de Procedimentos das Boas Práticas para Serviços de Alimentação e Nutrição Escolar, SEDUC-MT. Então, o cara quer o quê? Rotina do manipulador de alimentos, né? Qual que é a rotina correta dele. Claro, na aula a gente falou isso de ponta a ponta, né? Explicamos várias vezes esse cara aí, né? E caiu na prova. Falei que ia cair, tá aí, caiu na prova esse cara aqui, vem comigo aqui. Vamos lá. 1. Ao chegar ao trabalho, o manipulador deve lavar as mãos. Correto. Vestir o uniforme completo. Correto. Começando pela touca e sucessivamente os outros itens. Correto. Depois tornar a lavar as mãos e os antebraços com sabonete líquido, neutro e inodoro, massageando-os por 15 a 20 segundos e secá-los em papel toalha, nada de plano de prato, né? Ou naturalmente, correto item, isso que está exatamente no Manual de Boas Práticas, Ctrl+C, Ctrl+V. 2. Para o preparo das refeições, o manipulador deve selecionar os produtos alimentícios disponíveis na geladeira e no freezer, montar o cardápio e iniciar o pré-preparo e o preparo das refeições. Coloca aí, pegadinha. Pegadinha. Quase caiu, né? Pegadinha. Pegadinha. O examinador aqui foi, desculpa a palavra aí, foi sacana. Está errada.
bem, depois desse drama todo, eu sei que está errado. Mas onde que está o erro? Ó, de olho, vem comigo. Primeiro, você monta o cardápio. Depois, você separa, seleciona os produtos a serem produzidos para o consumo. Aqui não, ele falou, você separa primeiro os produtos, depois você monta o cardápio. É ausência de planejamento. Então, isso aqui está o que? Está errado. Ó. 3. Ao término da distribuição de alimentos, o manipulador deve lavar os utensílios e equipamentos utilizados e deixar a secar naturalmente antes de guardar. Isso aqui, inclusive, faz parte da rotina. Tá? Lá tem um tempo necessário, quando se lava, então está o quê? Correto. A limpeza do ambiente deve começar dos lugares mais altos pelo último piso para baixo. Correto, né? Você vai de baixo para cima, quando chegar em cima, a sujeira de cima já cai embaixo. Não, tem que ser de cima para baixo. Inclusive está no manual. Ou seja, dessa questão aqui, nós temos apenas a questão 2 errada, né? Deixa eu apagar aqui, vamos lá, que tem mais coisas sobre essa questão. Ó, vamos lá. Corretas apenas, letra D, 1, 3 e 4. Mas eu tenho certeza que muitos marcaram letra E, considerando a letra 2. O professor prova que 2 está errado. Aqui, POP número 1, rotina do manipulador de alimentos, foi a questão elaborada pelo examinador. Lavar as mãos, vestir o uniforme completo, começando pela touca e sucessivamente os outros itens, e depois tornar a lavar as mãos e os antebraços com sabonete líquido, neutro, inodoro, massageando por de 15 a 20 segundos, Ctrl+C, Ctrl+V, o item 1. Secar em papel toalha ou naturalmente, verificar o cardápio do dia, depois selecionar os produtos alimentícios necessários à confecção do cardápio, depois fazer o pré-preparo e o preparo das refeições, fazer a distribuição das refeições, lavar os utensílios e equipamentos utilizados, deixar secar naturalmente, guardar os utensílios e equipamentos e fazer a limpeza do ambiente, ou seja, a questão da prova do concurso foi o POP 1, que o professor explicou em sala de aula em exaustão. SEDUC MT 2017 e BFC Cargo de Apoio. A respeito da utilização e manuseio e conservação de ferramentas, utensílios e equipamentos eletrodomésticos de modo a prevenir acidentes de acordo com o Manual de Procedimentos de Boas Práticas para o Serviço de Alimentação e Nutrição Escolar SEDUC, assinale a alternativa correta. Ele quer a correta a respeito da utilização e manuseio de ferramentas e utensílios. Tá? Nós temos lá vários utensílios utilizados pela cozinha e pelos manipuladores de alimentos. A. Sempre verifique se há um vazamento de gás. É um comportamento e uma postura correta? Aceitada? Aceita? Sim. Então, nós encontramos a alternativa correta, é a letra A. Ok, mas vamos achar os erros? Vamos, professor, vamos lá. Quando for tirar panelas do fogo, utilize as luvas de vinil para não se queimar. O erro está aqui, é luva térmica. C. Os cabos das panelas devem estar sempre virados para fora. Não, virado para dentro. Tudo isso está na aula. Ao desligar um aparelho elétrico, puxo pelo fio? Não, pelo plug, está errado. E luvas térmicas só podem ser usadas no forno. A utilização das luvas térmicas no fogão são consideradas um risco de queimadura. Pelo contrário, a luva térmica, o que é? Não, é para evitar o risco. Ele confundiu aí. Então, a alternativa correta é a letra A. Tá? É a letra A. Tá aí, né? Pô, mamão com açúcar, né? SEDUC MT 2017 BFC Cargo de Apoio. Agora é o seguinte, vamos lá. É a questão mais polêmica, né? Inclusive, essa questão aqui foi a única questão aqui que, papo reto, eu reconheço para vocês, que não foi prevista antecipadamente em nossas aulas, né? A gente sempre procura ter um grau de eficiência gigante. De 8 questões, nós acertamos 7 que estavam na aula. Na aula. Tá? Não é suposição, é slide. Tira, Ctrl+C, Ctrl+V e está na prova. Lembre-se que lá estava noções. Tá? Cara, eu odeio quando o cara coloca noções, porque noções pode ser, depende muito da interpretação da pessoa, pode ser tudo. É ruim isso. Concurso tem disso. Tá?
que eu digo para vocês? Minha opinião, cabe recurso nessa questão. Professor, cabe recurso por quê? Porque o gabarito está errado? Não, o gabarito está correto. Cabe recurso porque, na minha opinião, esse nível de aprofundamento de conteúdo, tá? Nível de aprofundamento do conteúdo, não faz parte do edital, porque aqui não é noção, cara. O cara pediu uma resolução específica, tá? Específica, né? De bombeiro, combate ao fogo, né? Mas, tudo bem. Vamos supor, professor, qual que é a possibilidade do examinador não prover meu recurso? Existe, muito grande, porque é a palavra noções, né? Mas, tá? Mesmo que você não tivesse estudado nada sobre esse assunto, tá? Pela técnica de interpretação de textos, você consegue acertar essa questão. Então, vou utilizar para resolver essa questão a técnica de interpretação de textos. Tudo bem? Vamos lá. De acordo com a portaria número 004, Bombeiros 2016, que aprova a norma técnica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, número tal 18, sobre o sistema de proteção por extintores de incêndio nos termos das seguintes classes de incêndios e agentes extintores, né? Então, ou seja, ele foi bem específico, né, cara? Portaria tal, cara, não é noções, cara. Isso aqui extrapolou, então vai pedir recurso, pede a extrapolação do conteúdo. Você vai lá, coloca Ctrl+C, Ctrl+V, o conteúdo programático previsto no edital e coloca a questão. Vai perceber o seguinte, que o conteúdo dessa questão não são noções, tá claro. Agora, vai depender da interpretação de quem? De quem vai julgar, né? Então ele fala o seguinte: 4 classes, A, B, C e D, tá? Então, cada classe dessa aqui, tudo pega fogo? Quase tudo pega fogo, né? Então, desse quase tudo, ele classificou em 4 classes, né? E depois de 4 classes aqui, ele classificou também 4 agentes extintores, né? De gás carbônico, entendeu? Químico, pó. Então, ele distinguiu. Para cada classe tem um agente de extintor específico. Classe A. Fogo em materiais combustíveis sólidos, que queimam em superfície e profundidade através do processo de pirólise, deixando resíduos. Classe A, professor. Madeira, roupa, tecido, entendeu? Isso é a classe A, tá? Que ele queima a superfície em profundidade, deixando resíduos. É a classe A, tá? Para cada classe, você vai ter que utilizar um tipo de extintor específico. Classe B, fogo em combustível líquidos e gases inflamáveis, que queimam somente em superfície, podendo ou não deixar resíduos. Pode ocorrer também como combustíveis sólidos que liquefazem por ação do calor, como graxas, né? Um exemplo, graxas, né? Então, já é um combustível líquido e gases inflamáveis, né? Queimam somente em superfície, né? Podendo ou não deixar resíduos, né? Tá? Então, por exemplo, a madeira deixa resíduo, né, que é o classe A. Classe C, esse aqui você tem que gravar. Ó. Fogo em materiais, equipamentos e instalações elétricas energizadas. Então, tem energia, está tendo fogo lá no transformador, no quadro, e ali tem o quê? Tem energia elétrica, é uma situação. Tá? Classe D, fogo em materiais combustíveis piróficos, né? Como magnésio, titânio, alumínio, zinco, sódio, potássio e lítio, ou seja, materiais combustíveis específicos, né? Então, são 4 classes. Eu chamo a atenção para a classe A e classe C. Classe A, materiais sólidos em gerais, né? C, rede elétrica energizada. Aí nós temos ainda, segundo a portaria do cara lá, 4 tipos de extintor. Extintor com água pressurizada, extintor com gás carbônico, extintor com pó químico seco, extintor com pó químico especial. Tá? Água pressurizada. Esse extintor vai ser indicado para qual classe? Classe A. Indicado para incêndio de classe A. Madeira, papel, tecido, materiais sólidos em geral. A água age por resfriamento e abafamento, dependendo da maneira como é aplicada. Tá? Então, está lá. Ele vai resfriar e vai fazer o abafamento. Então, a madeira está queimando, você joga a água, pronto, né? Acabou o incêndio. Extintor com gás carbônico, indicado para esse incêndio da classe C. Classe C é elétrico energizado. Gás carbônico. Por que é gás carbônico para elétrico energizado? Por não ser condutor de eletricidade.
pode ser usado também em incêndios de classe A e classe B. Então é o seguinte, se está tendo um curto-circuito num quadro de força da escola, se você usar a água pressurizada, você vai potencializar o incêndio. Por quê? Porque a água é condutor de energia elétrica. Então você não pode usar. Aí que está a pegadinha. Porque se você usa a água lá, é condutor de energia elétrica, né? Agora é o seguinte, está queimando uma madeira. Eu posso usar o gás carbônico para apagar, o extintor com gás carbônico para apagar o fogo na madeira? Pode. Porque ele vai agir, né? Ele vai agir e vai apagar, tá? Por não ser condutor, pode ser usado também na classe A e classe B. Então, um extintor carbônico pode usar a classe A e classe B. Tá? A água pressurizada, né, não pode ser utilizada na classe C. Então, ó, gás carbônico, ó, classe A, B e C. Extintor com pó químico seco, né, indicado para o incêndio com classe B. Líquidos inflamáveis, está tendo combustível, está queimando, né, pó químico, né, age por abafamento, pode ser usado também para incêndios da classe A e C. Então, pó químico, né? Então, A, B e C. Então, pó químico aí pode ser claro A, B e C. Extintor com pó químico especial, indicado para incêndio da classe D. Metais inflamados. Age por abafamento. Ele vai abafar. Abafar não vai ter contato com oxigênio. Então, esse aqui é o quê? O comando da questão, texto explicativo. E por essa interpretação, você consegue agora o quê? Acertar a alternativa. Vamos lá, letra A. O extintor com água pressurizada deve ser usado em incêndios que incidem a partir de um curto-circuito. Opa, curto-circuito, água, ele é o quê? É energizante, vai conduzir energia elétrica, então está errado. O ideal para curto-circuito é o quê? É o gás, né? É o gás carbônico. Então a letra A está errado. Agora só restam 4 alternativas. A chance de acertar a questão agora já aumentou em 25%. O extintor com água pressurizada, opa, pode ser usado em uma fritadeira, visto que a água resfria e abafa o óleo queimado, né? O que acontece? A fritadeira não vai apagar o fogo, por quê? Porque a água, quando chegar a água na fritadeira, já evaporou, o calor é muito grande. Aqui tem que ser ou o gás carbônico, tá certo? Ou o pó químico, né? Então está errada a letra B por isso. Letra C. O extintor com gás carbônico, ok, e o extintor com pó químico inclui uma maior variedade de classes de incêndio, correto? Esses caras aqui, eles podem ser utilizados tanto na classe A, quanto na classe B, quanto na classe C. Então, a letra C é a correta. Letra D. O extintor com gás carbônico não pode ser usado para incêndios originados a partir de explosão de gás de cozinha? Pode sim, está errado, né? Aí, ó, gás carbônico pode sim. O extintor com água pressurizada não pode ser usado em incêndios que se originaram de estoque de alimentos, pois a água danifica os produtos. Gente, a preocupação aqui não é salvar o produto. A preocupação é o quê? É combater o incêndio. Então, ele deve ser usado porque ele é o apropriado, porque ali vai ter madeira, vai ter materiais sólidos e assim por diante. Então, nós temos aí o gabarito, a letra C. Tá? Ou seja, a alternativa correta é letra C. Você faz essa questão por a técnica de interpretação de textos. SEDUC, IMT e BFC, cargo de apoio. Tá? De acordo com a resolução 216, essa resolução é citada no manual, tá? Então faz parte, né? Manual dispõe sobre o manual de boas práticas para o serviço de alimentação e ainda como manual de procedimentos de boas práticas para o serviço de alimentação e nutrição escolar da Secretaria de Estado de SEDUC e assinar a alternativa correta sobre as boas práticas de higiene, né? Cara, lá nas boas práticas de higiene nós temos vários procedimentos operacionais padrões, né? Letra A. É permitido aos manipuladores usar adornos como brincos, relógios, pulseiras, desde que o cabelo esteja preso com touca e que os relógios e pulseiras estejam cobertos com avental. Está errado. Porque não é permitido usar adornos de hipótese alguma, né? Isso está bem no comecinho da aula. Letra B. As boas práticas de higiene devem ser obedecidas desde a escolha e compra dos produtos até a oferta para o consumidor final, o consumidor que vai consumir os produtos, né? Então, as boas práticas de higiene, exatamente, cara, é desde quando você compra do fornecedor.
Tá? Então você tem que comprar do fornecedor que é certificado, um fornecedor que tem lá, atende todas as normas vigentes para a manipulação e comercialização desse produto até lá, ou seja, toda a cadeia que envolve o alimento, até seu consumo final. Então está correto, então tem que ser aplicado em todas essas etapas. Né? No recebimento tem as normas e assim por diante. Então a letra B é a letra correta. Né? Vamos lá. Letra C. Se seguidas corretamente, as boas práticas de higiene podem ocasionar um local de trabalho propício ao desenvolvimento de parasitas e micróbios. Está o quê? Errada. Porque se você cumpre as boas práticas, por que você cumpre as boas práticas? Para evitar o desenvolvimento de parasitas e micróbios. Então, a letra C está errada porque não é propício, é para evitar esse ambiente. Letra D. Não há orientações sobre lavar as mãos antes de usar luvas descartáveis, visto que a luva evita contaminação por parasitas e por micróbios. Está errado, inclusive eu comentei isso na sala de aula. Gente, antes de utilizar a luva, você tem que lavar as mãos. Depois você utiliza as luvas, joga fora as luvas e você, dependendo da luva, claro, você tem que lavar as mãos novamente. Então está errado. Letra E. A proteção para o cabelo dentro da cozinha e do estoque é uma orientação que deve ser seguida rigorosamente. Aí vem o erro da questão. Apenas para os visitantes que manipulam os alimentos. Não. Para os manipuladores também. Todos aqueles que adentram daquele local têm que usar lá a proteção para o cabelo, que o cabelo aí é uma fonte de contaminação muito grande. SEDUC MT 2017, BFC, cargo de apoio. De acordo com a resolução RDC tal, que dispõe, né, manual de boas práticas, ok, assinale a alternativa correta sobre limpeza do local de trabalho. Limpeza sobre o local de trabalho. Claro que nós vimos, né, que a limpeza do local de trabalho, existe inclusive uma rotina pré-estabelecida que a SEDUC, que esse manual, lá no final dos procedimentos operacionais padrões, diariamente, uma vez por semana, caixa d'água, assim por diante. Né? A limpeza do local de trabalho deve ser feita apenas quando necessário. Portanto, não há orientações específicas sobre a frequência da rotina, super errada. Né? Inclusive, o manual é bem claro, caixa d'água, né, fossa, e um monte de coisa. Né? Está errado porque a SEDUC, esse manual da Secretaria, especifica muito sobre isso. B. Rachaduras, goteiras, infiltrações, mofos, descascamentos são comuns em edificações antigas. Correto, são. Né? E não se configuram em um risco de contaminação falso, gente. Esses aqui são locais propícios para a proliferação de bactérias. Onde tem bactérias em número descontrolado, você gera um risco de contaminação. C. Os produtos de limpeza devem ser guardados próximo ao estoque de alimentos para facilitar o seu uso e garantir uma rápida higienização do ambiente. O erro está aqui na palavra próximos, né? Ele tem que ter num lugar separado, então está errado. D. É expressamente proibida a utilização de panos de plástico. Correto, verdadeiro. Por representarem foco de contaminação na secagem de utensílios. Correto, né? Professor, então é o quê? Não pode usar pano de prato? Não pode, pegadinha. Tem que usar o quê? Papel, toalha ou secar naturalmente. Então, a alternativa correta é a letra D. E. A limpeza da caixa d'água e da caixa de gordura é de obrigação da merendeira? Falso. Né? A caixa d'água é a caixa de gordura, a limpeza é de quem? É da equipe de manutenção. A merendeira, ela fica responsável pela limpeza da onde? Do local do refeitório e da cozinha. Então, nós temos aí a letra D de dado. Né? Só para enriquecer essa questão aqui e este exercício, olha lá, de onde que ela foi retirada. Ela foi retirada daqui, POP 1, ó, rotina do manipulador. Ó, aqui, ó, limpeza do ambiente, distribuição das refeições, que é daqui, ó, secar em papel, toalha ou naturalmente. Lá falou que era pano de prato. Né? Professor, mas na minha casa eu só uso esse pano de prato. Na minha casa também. Né?
Mas, e aí? Aí, né, entendeu, né? Ok? Fácil, né, gente? De boa, né? SEDUC, MT, 2017, PFC, cargo de apoio. De acordo com a resolução RDC 216 Anvisa e o Manual de Boas Práticas da SEDUC, assinale a alternativa sobre reaproveitamento de alimentos. Então, eu falei que isso ia cair na prova. Ó, reaproveitamento de alimentos, né? Cara, eu estou muito orgulhoso, cara. Porque eu consegui, gente, a gente conseguiu aí antecipar as questões de prova, cara. Antes de ler as questões, vamos lá, o que diz? O que diz? Olha só. POP 13, reaproveitamento de sobras. Só podem ser reaproveitadas as sobras de quê? De alimentos, que não foram colocadas para o consumo e que foram mantidas em temperatura correta. Reaquecer o alimento por um período mínimo de 30 a 40 minutos. Então, isso que diz o manual sobre reaproveitamento de alimentos. Vem comigo aqui. Letra A. Só podem ser reaproveitadas as sobras que não forem colocadas para o consumo e que foram mantidas na temperatura correta. Alternativa, letra A. Ctrl C e Ctrl V. B. Alimentos que foram descongelados podem ser novamente congelados? Não pode, gente. Descongelou, tem que ir para o consumo, tá? Ou para a geladeira. Se não tiverem sido colocados para consumo, está errado. C. O planejamento diário da quantidade e do número de refeições não contribui para evitar a perda de alimentos, visto que as crianças podem recusar algum alimento servido, causando desperdício. E aí, gente, está errado. Tentou introduzir você o erro. Se existe planejamento, é justamente para quê? Evitar o desperdício. Letra D. É necessário reaquecer o alimento? Sim. Pelo tempo mínimo de 5 minutos. Lá falou de 30 a 40 minutos. Os alimentos devem ser reaquecidos a baixas temperaturas para evitar a perda nutricional dos ingredientes. O manual não diz nada sobre isso. Letra A. Olha aí, ó, de 30 a 40 minutos, cara. Questão fácil, questão bacana, né? Vamos lá. Mais uma questão para a galera, né? De acordo com a resolução RDC 216 e o Manual de Boas Práticas, ok? Assinale a alternativa correta sobre estocagem, conservação e validade dos alimentos. Lembrem-se que nós temos POPs específicos para cada item desse. E foi exatamente nesse ponto que o examinador elaborou as questões de prova. A. Alimentos não perecíveis podem ser mantidos dentro das caixas de madeira, caixas de papelão, tá certo? Ou sacos de papel e fardos originais. Isso aí já está errado, né? Está errado isso aí, porque, segundo o POP, não pode ficar dentro de caixas de madeiras e caixas de papelão, tem que ser retirado. Por quê? Porque as caixas são aí focos de contaminação, só por isso. Letra B. Os alimentos mais leves devem estar nas prateleiras inferiores e os mais pesados nas prateleiras superiores, para facilitar a retirada e evitar a sobrecarga do corpo. Está errado. Isso é questão de física. O pesado embaixo, o leve em cima, né? Para você equilibrar o peso, né? Está errado. Letra C. A sigla primeiro, PVPS, primeiro que vence, primeiro que sai, refere-se ao primeiro que vence e o primeiro que sai. Ou seja, armazenamento dos produtos deve obedecer à data de fabricação. Ok. Primeiro que vence, está lá. O mais antigo vai vencer primeiro, tem que ser utilizado primeiro. Letra C, é a letra correta. Latas, sachês, pacotes, após de aberto, só podem ser mantidos nas embalagens originais com a utilização de papel filme. Está errado. Não pode manter embalagem original, você tem que tirar daquele acondicionamento. Produtos congelados podem ser utilizados em até 5 dias após a data de vencimento. Claro que não. Tá? Você tem aqui a tabela certinha. Letra C é a correta nesse sentido. O que diz o POP número 9? Aqui. Armazenamento e temperatura do ambiente. Todo alimento deve ser retirado de caixas de madeira, caixas de papelão, sacos de papel e fardos. Letra A.
Ele falou que pode manter, está errado. Letra B, ó, alimentos mais leves devem estar nas prateleiras superiores e os mais pesados nas prateleiras intermediárias e os líquidos para as prateleiras inferiores. Está aí. Outra, para facilitar a ventilação entre as embalagens dos alimentos, as mesmas devem estar afastadas da parede no mínimo 10 centímetros, mantendo o mesmo espaço entre as pilhas dos alimentos. Então tem espaço de 10 centímetros para ter o quê? A circulação e a ventilação. Os alimentos devem ser armazenados separadamente por tipo. As disposições dos produtos obedecerão à data de fabricação, sendo que os produtos de fabricação mais antiga são posicionados de forma a serem consumidas primeiramente. PEPs, primeiro que vence, primeiro que entra, primeiro que sai, ou PVPS, né? Primeiro que vence, o primeiro que sai. Tá aí a questão para vocês aí, né? Cara, muito feliz, estou satisfeito. Grande campanha que o LA Concurso fez para a SEDUC. Nós vamos conseguir a nossa meta de aprovações, com certeza. Quero aproveitar a galera aí do técnico administrativo educacional, que faça uma excelente prova no domingo. No domingo, dia da prova, você tem duas provas, tem a prova discursiva, você tem a prova, outro horário você vai ter a prova objetiva, que é de xizinho. Você pode ter certeza que você estudou, que você se preparou, que você está protegido nessa hora, no dia da prova. Eu sempre falo o seguinte, chega um pouquinho mais cedo, vai lá para o seu ambiente, senta na cadeira, fecha os seus olhinhos, pede proteção dos anjos, do nosso Deus, faça aquela oração, se reencontre. Tá? Tente controlar a sua ansiedade. Tem vaga para todo mundo. O seu concorrente não é o que está do lado, é você mesmo o seu maior concorrente. Você consegue, você estudou, e tenho certeza que você deseja, você almeja essa vaga. Então essa vaga vai ser sua se Deus quiser. Tá certo? Vamos lá, meus amigos. Encerramento aqui do nosso guia de estudos número 20. Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Então, aquilo que você quer na vida, cara, você tem que ir contra tudo e todos, você tem que ir lá. Você tem que vá lá, confie em você, autoconfiança. Acredite, lute, conquiste. E, acima de tudo, seja feliz, né? Isso que é importante, ser feliz, né? Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Fui. Tchau, tchau. Clique lá.